E aí? A Mari eu vi hoje de manhã, né? Matheus, Caldeira, como é que tá? Opa, boa tarde, Cleber. Boa tarde, pessoal. Como é que tá? Como é que tá aí a semana que começou ontem? Para quem começou ontem? Eu emendei sábado e domingo. Eu estou na semana passada ainda. Puxado, hein? Nossa, que começo de semestre, cara. Que início. Bom, hein? Muito bom. Se isso virar dinheiro, tá ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Se isso ganhar dinheiro, virar dinheiro, vai ser ótimo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu queria começar um pouco diferente. Vê se vocês estão vendo o rosto de uma mulher aí que eu estou compartilhando a tela. Sim. Estão vendo, né? Uhum. Deixa eu compartilhar o som. Tá. Eu pensei em a gente parar um pouquinho para discutir um assunto que tem a ver com astrolatos, tem a ver com esse papel da astrolatos. E eu participei de uma atividade dentro da comunidade, de uma outra comunidade, e foi uma atividade que fez a gente refletir sobre um tema, sobre um ponto que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa trazer essa visão para dentro dessa proposta da Astrolatos, tá? Então, eu vou passar o vídeo, tem 2 minutos e meio, 2 minutos e 50, e aí eu vou colocar algumas questões para a gente poder refletir sobre o vídeo, tá bom? Vou soltar aqui, tá? É assustador perceber que os nossos sentidos não dão conta de interpretar a realidade. Ilusão é o engano dos sentidos, trocando a aparência real por uma falsa. Veja nesse exemplo. Aqui, de um lado, temos um círculo central rodeado por círculos maiores. E do outro lado, um outro círculo rodeado por círculos menores. Quando comparamos os círculos centrais, nós percebemos como diferentes. E se deixarmos apenas os círculos centrais, nós vemos que são iguais. E o que acontece se a gente volta para a imagem original? Mesmo sabendo que os círculos são iguais, nós não conseguimos interpretar a realidade e vemos como diferentes. Esse exemplo nos mostra que nós percebemos diferenças aonde elas não existem. Um outro exemplo totalmente diferente. Se você está me vendo na tela do celular, a minha cabeça tem mais ou menos 2 centímetros. Agora, se você me vê numa tela de TV gigante, a minha cabeça tem mais ou menos 50 centímetros. Mas você vê sempre a minha cabeça mais ou menos do tamanho da sua. Esse exemplo nos mostra que também não percebemos diferenças onde elas existem. E isso não acontece de vez em quando. Isso acontece o tempo todo. Todos nós, juntos, criamos um mundo. E provavelmente por isso, criamos a ilusão de que percebemos a realidade. Quando, na verdade, essa realidade é apenas um ponto de vista. Só que compartilhado por todos nós. Mas será? Não. Porque existem outras percepções que são modificadas pela nossa experiência. Vamos imaginar 2 indivíduos. Um ganha R$1.000 por mês e o outro ganha R$10.000 por mês. Ambos trabalham no centro da cidade e utilizam o metrô. Qualquer aumento na tarifa do transporte público vai ser percebido como sendo 10 vezes maior pelo indivíduo que ganha R$1.000. Então eu pergunto, o que é necessário fazer? Eu preciso fazer um esforço para conhecer a sua experiência e poder então entender a sua realidade. E você precisa fazer o mesmo. Sem esse esforço, não existe a menor possibilidade de nos entendermos.
Se você gostou desse vídeo e quer saber sobre outros assuntos, inscreva-se no canal da Casa do Saber. E aí, pessoal, vocês conseguiram acompanhar o vídeo? Kleber, ele travou um pouquinho para mim, mas eu acho que deu para pegar a ideia. O que o vídeo, de alguma forma, faz a gente pensar? Eu acho que faz a gente questionar, né? Se a gente está enxergando as coisas do jeito que realmente são, ou se a gente está vendo através desses vieses, né? A Casa do Saber tem umas coisas bem legais, assim, de filosofia, de pensamento crítico. É legalzinho. O que mais? Eu acho que a ideia da empatia, né, me trouxe muito essa condição de me colocar no lugar do outro, saber como é que o outro sente, vive aquela situação, tem muito a ver com a questão da empatia que a gente sempre discute, né? Tem. E aí... Pode falar. Tá, não, e aí eu só me lembrei de uma passagem do nosso excelentíssimo ministro da Economia, né? Recentemente dizendo que precisa realmente que o dólar esteja mais alto, porque estava um absurdo, inclusive empregadas domésticas frequentando a Disney, né? Isso era um absurdo. A empatia dele foi uma coisa que me deixou de queixo caído. São percepções, né? Sim. O ponto que também me fez refletir, né, quando a gente está falando de ponto de vista, no começo ela coloca, se a gente não está juntos, criando algo que é diferente, porque a gente enxerga que é diferente, mas no fundo é igual, ou se de fato nós estamos vendo algo igual numa coisa que é diferente. Ela faz essa referência, né? essa reflexão. E isso tem a ver com o jeito como a gente acaba se relacionando, como a gente... Ela fala uma coisa que eu acho super bacana. Ela fala da experiência. Ela traz essa questão da experiência como sendo o elemento que conecta essa empatia, né? Ela traz que a experiência que um tem e que o outro não tem é que faz ele enxergar as coisas de uma forma diferente. E isso é muito verdadeiro, né? A gente está aqui com experiências diferentes. Se a gente não compartilha experiências, como é que a gente vai conseguir entender a posição do outro para a gente poder somar, não só entender? É louco isso, né? Muito. E isso dá para levar para uma série de coisas, né, Kleber? Quando, por exemplo, você entra em uma empresa para dar uma consultoria, você tem uma visão do negócio que é diferente de quem está lá dentro e vive o negócio, certo? Na verdade, vocês estão olhando para o mesmo negócio, mas com visões completamente diferentes. Um talvez tenha lá as suas... não seria suas crenças e valores, mas tem seus paradigmas que o faz enxergar aquele negócio de uma certa maneira que é diferente dos seus paradigmas que está de fora olhando para aquele mesmo negócio. E isso explica o porquê você tem
pessoas falando sobre a mesma coisa de formas diferentes, uns encarando aquilo como desafio, outros encarando aquilo como algo, uma solução. Tá, então, pensando aí, né, isso que você trouxe dá para levar para um monte de lugar, né? Então, dentro da nossa linha aqui, eu pensei na consultoria. Eu acho que essa situação que nos faz refletir a forma de que as coisas efetivamente são, né? E aí eu volto à empatia, é nos colocar no lugar do outro, na posição do outro, para poder entender por que ele enxerga daquela forma, por que ele reage daquela forma. E aí, fechando com a consultoria. Então, quando eu chego de fora, com paradigmas diferentes, com experiências diferentes, eu posso não entender como as pessoas reagem às coisas lá dentro e querer mudar aquilo drasticamente e não conseguir ter resultado. Por quê? Porque eu não vejo primeiro como é que elas sentem, como é que elas agem. E aí talvez a gente afunde um pouco na discussão, se a gente fosse trabalhar hoje a noite inteira sobre isso, na questão da cultura. Não sei se faz sentido, mas é o que me traz à cabeça. Eu penso um pouquinho também na questão da individualidade de cada um, né? A gente até tive contato sábado com uma pessoa que está fazendo um projeto de inclusão, de diversidade, né, na empresa que ela trabalha. E isso a gente fala tanto, só que ainda é uma teoria. Porque, na realidade, hoje, nas empresas que eu atendo, eu ainda encontro os empresários querendo colocar todas as pessoas nas suas caixinhas, né? Então, assim, a gente tenta enaltecer a diversidade, falar que isso é uma coisa boa, que traz criatividade, que traz produtividade, que realmente é isso que acontece. Mas na hora de encarar a diferença, a gente não está preparado, né? Então, a gente ainda quer colocar a pessoa num quadrado e um rótulo e espera dela determinadas funções, determinadas atividades, determinados comportamentos que a gente não deveria, né? Cada pessoa é cada pessoa. Se eu for respeitar a individualidade, eu não tenho que esperar nada, eu tenho que ver como essa pessoa se comporta e avaliar ela depois. Não exigir, né? Eu vejo assim, por essa visão também é uma coisa que no meu dia a dia eu consigo perceber. Que tem aquela parte do vídeo que ela coloca do exemplo da cabeça, né? Apesar de nós enxergarmos coisas diferentes, na nossa cabeça a gente traz isso como igual, né? Se a gente entende que é diferente e a gente está de... Marildo, tudo bem? Tudo bom. Se a gente vê que é diferente e no final o que fica para nós como mensagem é que é igual, significa que a gente não está dando a atenção para aquilo que é diferente, né? É isso? Como é aqueles... O que eu entendo é que a gente tenta falar na teoria que a gente gosta da diferença, mas no fundo a gente não gosta, sabe? No fundo, na verdade, não é que não gosta, não sabe lidar. Ainda não chegamos nesse tipo de evolução, assim, para lidar com todas que a gente se depara. Entendi. Traz essa diferença. Eu fiquei refletindo o que esse vídeo dentro desse assunto ele fala para nós dentro da proposta que nós colocamos no último encontro da Astrolatos, de nós irmos para o mercado. A gente quer ir para o mercado, a gente quer se apresentar para o mercado. A gente tem uma diversidade aqui, que tem experiências,
diferentes. A gente tem como base a gente ter essa entrega para entender essas diferenças, para que a gente possa somar e construir. Agora, eu fiquei refletindo dentro desse padrão, né? O que é diferente a gente trata como igual e o igual a gente trata como diferente. O que isso tem de relação com esse trabalho que a gente quer pôr para fora? De alguma forma, isso acabou mexendo comigo dentro dessa reflexão, né? O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver ou não? Você fala em relação à percepção do mercado, daquilo que a gente propõe a colocar? Também. Esse ponto é um ponto importante. Sim, será que o mercado vai entender que são coisas diferentes, mas no fundo é igual? Ou será que o mercado vai entender que são coisas, apesar de iguais, são diferentes e a gente vai ficar no nosso mundo? Assim, a gente não vai conseguir dar a conexão. Esse é um risco muito grande. De repente, as pessoas entenderem que é mais do mesmo, né? Seria essa uma linha. E que precisa ser muito bem delineada para que não caia nesse problema. E tem muita gente falando... Não, tem muita gente falando, não, eu diria diferente, tem muito guru aí no mercado. Tem muita gente que sabe tudo, mas no fundo não faz nada. E aí tem várias empresas que estão já escaldadas com isso. Portanto, talvez um ponto de ruptura desse pensamento seria conseguir mostrar o que é de diferente pela experiência das pessoas que estão envolvidas no processo, que é o que você chama de especialista sempre, né? Então, como a gente se posiciona para não cair nesses dois mundos e o que a gente precisa fazer? Entendeu o ponto de reflexão, pegando essa linha? Assim, a gente faz coletivamente a mesma coisa que muita gente faz? A gente tem potencial para entregar algo que todo mundo entrega? Ou a gente entrega algo diferente, mas a gente não sabe como vender isso de forma diferente? Entendeu? Entendi. Não, estou pensando. Eu acho que tem duas diferenças. A primeira, e aí pegando efetivamente a proposta dos 6 pilares, é algo diferente, que é entregue, tá? É uma linha a ser trabalhada. E a outra diferença é que não é uma pessoa, e sim um grupo de pessoas conectadas para esse fim. Então, eu não estou falando de uma empresa, mais uma empresa que aparece no mercado sozinha, com, sei lá, uma, duas pessoas, 2 sócios que estão ali propondo alguma coisa, mas sim não poderia chamar esse nome, mas para exemplificar uma holding de pessoas que reconhecem essa discussão, que têm as suas expertises e podem colaborar dentro do processo. Eu acho que essa visão tem que ser implementada. Você não está me comprando enquanto a empresa X, mas você está me comprando enquanto essa holding, esse grupo, essa comunidade, que é o nome que a gente efetivamente deveria usar, mas que ainda não é tão reconhecido no mercado.
É isso. Eu acho que é isso. Como colocar como colocar isso no mercado para o mercado não ver algo que é diferente? Na verdade, como colocar para o mercado uma coisa diferente que a gente não apareça como igual? Isso. Entendeu? Esse é o ponto de reflexão. Porque se tem um monte de guru e, de repente, tem um monte de gente que faz a mesma coisa, naquele exemplo do círculo, Uhum. tem gente que está vendo coisa diferente. Sim. E está procurando por coisa diferente também. É aquele exemplo do círculo. O cara que é guru, ele tá fazendo mais do mesmo. Mas a forma como ele coloca, as pessoas enxergam que é algo diferente. Sim, faz sentido. E o outro é aquele exemplo do rosto. Apesar de os tamanhos serem diferentes, a gente entende como igual. Entendeu? A percepção é que é igual. Esse é o ponto. Eu parei para pensar nisso, porque é o seguinte. A gente está se propondo a vender aí para o mercado, né? E eu sou um agente disso e tem algumas oportunidades, em particular ali que tanto com o Matheus a gente está trabalhando, com a Mari também está trabalhando, tem a Mariela, tem a Josi agora, que a gente está tendo algumas ações que ainda não é uma ação coletiva, sabe? Não é uma identidade coletiva, né? O que eu chamo de identidade coletiva nesse aspecto? A gente individualmente, talvez por oportunidades, a gente está usando a Astrolatos como referência para que a gente possa ter um ambiente mais seguro para a gente desenvolver algum trabalho. Mas a ideia, e é o que ficou desde a última reunião, é a gente ir como Astrolatos, ir como uma única unidade. Não a gente ir individualmente e depois trazer a Astrolatos. Eu fiquei refletindo isso. Sim. Né? Se a gente tem um diferencial... Oi? Aí é que dá o diferencial. O que é essa comunidade? O que é esse negócio aí que traz gente diferente e não é uma empresa? Não é um CNPJ como nós temos no mercado. Acho que é esse o diferencial. Por isso que eu falo, a comunidade, como as pessoas não a conhecem ainda como comunidade. Que a gente, nesse caso, a gente tem que se produzir para isso, né? A gente tem que desenvolver para isso. Acreditando que a gente pode, juntos, fazer uma entrega maior, imaginar mesmo que a gente não tenha uma atuação coletiva, mas que a gente leve o coletivo, isso pode nos fortalecer. O Kleber não conhece de pessoas, mas eu tenho a Mari dentro da comunidade que ela pode me amparar e me ajudar dentro desse cenário. Como que a gente pode vender isso? A Mari, coletivamente, agrega o valor. Eu, Marildo, Caldeira, Matheus, a gente se apresenta colocando a soma dentro de uma comunidade que pode entregar muito mais para quem olhar para isso. Só que a gente tem que preparar isso, né? Para a gente não abrir. Que a gente fala, é uma comunidade que discute, que fala, tá, esse é o meio.
mas a gente quer ir no mercado. Como é que a gente pode ir para o mercado colocando o nosso diferencial? Para não ser um BNI, que vocês conhecem, né, que tem um grupo lá de especialistas que a gente pode indicar. Que alguém poderia olhar de fora e falar, então é um grupo como o BNI, você tem gente lá que você indica, e aí? É o rosto do celular e o rosto da televisão que está sendo visto de uma forma igual. É diferente, mas quem está vendo de forma igual. É isso que eu estou colocando. Entendeu? Kleber, não sei se vocês estão me ouvindo. Tô sim, Marildo. Tá bem, boa noite a todos aí. Em cima dessa colocação que você fez por último aí, o Caldeira também, eu colocaria ali que o que começaria a ser um ponto de diferenciação poderia ser a metodologia. Buscar a gente criar uma metodologia tanto de abordagem quanto de condução, quanto de entrega, que faça com que apareça essa situação do compartilhamento, que dá sustentabilidade para as entregas em termos de elas estarem sendo desenvolvidas por especialistas e que vão estar considerando as conexões com outras áreas a partir da visão dos outros especialistas. Então, eu penso que uma maneira aí da gente não ficar igual aos outros seria a gente pensar numa metodologia. Agora, você me fala assim, mas qual metodologia? Não, teria que ser algo que a gente estaria criando do zero ali, que poderia até ser alguma adaptação de algo já existente, mas que deixe claro ali que o caminho que a gente está seguindo é um caminho inovador, diferente ali, e que está por trás ali um grupo que respalda tudo aquilo que está sendo feito e que traz uma visão sistêmica, multifacetada, e que vai contemplar um universo de coisas muito maior do que simplesmente captou, solta na mão do especialista e pronto. Essa observação que eu queria fazer. Deixa eu antes de fazer, eu achei fantástica. Eu acho que você trouxe um ponto que eu acho que faltava esse direcionamento, tá? Porque para a gente poder entrar no mercado, para a gente não ser mais do mesmo, para a gente não trazer algo diferente e ser colocado na mesma linha que outros, a gente tem que fazer uma venda focada naquilo que a gente entrega no resultado, ou pelo menos apresentar o que a gente resolve, ou que a gente vai buscar resolver, e como a gente resolve, né? E aí o como é o método. E a gente pode trazer o método, aqui agora pegando um insight, a gente pode trazer o método como sendo a soma das forças que a gente tem, né? Olhando as pessoas, olhando a tecnologia, olhando o processo, olhando cultura, a gente pode trazer isso para dentro de um cenário, método, que seja um diferencial. Eu acho que esse é uma boa referência, né? Que a gente não chegou nem a estruturar esse trabalho. Acho que você matou, Marildo,
Eu acredito realmente... Desculpa, Caldeira, pode falar. Não, pode. Não, fala, depois eu pergunto. Às vezes você já responde. Eu penso nisso pelo fato do seguinte, o método, ele contemplaria ali, vamos pensar assim, a gente estabelecer um processo a partir da metodologia, que esse processo garantiria que desde o primeiro contato até o contato final, a gente, a pessoa a empresa, o empresário, enfim, quem seja, que seja nosso cliente naquele momento ali, ele tem a percepção que de diversos aspectos que nós somos diferentes. Então, talvez a gente somar aí as expertises que cada um de nós temos em relação a, por exemplo, quando a gente foi desenvolver um trabalho em algum lugar. E esse lugar que a gente foi desenvolver o trabalho, às vezes nosso cliente ali fez algum comentário, porque fulano teve aqui, ou fulano fez isso, ou alguém fez aquilo. Às vezes ele nem cita quem foi, ou quem passou por aqui fez isso não deu certo. Alguma coisa assim nesse sentido. E às vezes a gente percebe ali que às vezes a gente vai até conduzir aquilo da mesma forma, só que com algum tipo de cuidado, algum tipo de controle, algum tipo de aspecto que vai fazer com que aquilo se torne mais transparente e às vezes faça com que a visão do cliente, de quem está nos contratando ali, seja diferente, né, das percepções que ele teve anteriormente. Contigo, Caldeira. Então, tá dentro do que eu ia comentar. Eu só antes de perguntar, o som tá legal? Dá para me ouvir hoje? Tá. Tá dentro do que eu ia comentar, Marildo. A ideia é processo, né? Então, a forma de abordar, e vou chamar isso de processo, de abordar e de atuar, né? E o outro diferencial é efetivamente a comunidade, porque eu não estou amparado a uma empresa que está me dando um atendimento, mas eu estou amparado a uma comunidade com as diversas expertises que o Kleber coloca, tá? Que vão ter um olhar 360. Eu até imaginei alguma coisa aqui, tá? No sentido assim, imagine se sua empresa, um determinado dia, parasse e todos os executivos, todos os líderes parassem e fossem repensar a empresa. Cada um com a sua visão, cada um com o seu olhar para dentro do negócio, pudesse reavaliar e propor as mudanças necessárias para o rumo que a empresa precisa tomar. É isso que a gente consegue fazer sem ter essas pessoas, mas tendo profissionais que, dentro das suas capacidades, dentro das suas competências, né, trazem essas visões das diversas áreas da organização. Essa é a vantagem da comunidade. Algo nesse sentido, eu imaginei. Que é uma pegada diferente. Na penúltima e na última, nós comentamos de partirmos para a venda, e eu assumi isso. Nós colocamos a jornada do indivíduo autodirigido, que nós tínhamos abordado a visão de falar, né, de chegar num público que é o liderado, não o líder. Esse é um público que eu diria que, eu não sei vocês, mas a cada dia que passa, para mim, está muito claro, está abrindo um horizonte de que esse é o mercado. Esse é o mercado. Assim, se eu tivesse 5 milhões, eu colocaria na metodologia em formar pessoas multiplicadoras, em marketing, em ferramenta tecnológica, para poder apoiar
o liderado. O liderado não quer dizer o cara que está empregado. Não. Eu não sei se vocês viram no Pequenas Empresas desse domingo. Se vocês não tiveram oportunidade, eu convido vocês. Eu pego o trecho e tento compartilhar. Eles fizeram uma pesquisa, colocando aí 100 pessoas entrevistadas, onde a pergunta era: qual é o teu sonho? E eles mostraram que, pela primeira vez na história, 27% dos entrevistados contra 26% dos entrevistados têm como sonho ter um negócio próprio, frente a ter uma casa própria. Então, a pesquisa mostra que, pela primeira vez na história, essa pergunta que era feita tinha como resposta que o sonho era ter uma casa própria. Agora, ter uma casa própria ficou em segundo plano. O primeiro plano é ter um negócio próprio. Nós estamos falando, e aí a gente pode ter uma reflexão. Quem é o cara que é o negócio próprio? Somos nós, né? A primeira coisa que eu fiz foi trazer para mim. Eu quero ter um negócio próprio. Aliás, eu não só quero, como eu fiz isso, né? E aí vem quais são as competências para eu ter um negócio próprio. Qual é a visão para ter um negócio próprio? Quando a gente traz a visão do negócio próprio para um CNPJ, fica mais claro a ruptura de relação. Mas quando a gente está numa visão de ter um negócio próprio dentro da empresa, que é o dono da área, o dono do setor, o dono do departamento, que é o cara que quer autonomia, né? Ele quer liberdade com responsabilidade, a visão pode ser a mesma, são coisas diferentes, mas que a gente pode ver da mesma forma. Eu posso ver que tem um cara dentro da empresa que quer essa autonomia, mas ele não foi preparado para isso. Ele vai querer crescer, mas ele não sabe aonde ele tem que fortalecer, aonde não existe, né? Em qual esfera ele tem que fortalecer. Ele é liderado, mas ele também entende que ele pode ser livre, que ele pode ser empoderado, né? E aquilo está ficando na minha cabeça, assim, o mercado está falando disso. Agora, às 19 horas, tem um evento que fala sobre o indivíduo autodirigido, que tem a ver com a jornada do indivíduo autodirigido que a gente colocou, que é tema para liderados, não líderes. Então, eu diria que assim, a gente precisa agir. A gente tem um mar pela frente. A gente pega a área acadêmica de educação, quando a gente fala do doutorado informal, e a gente traz as pessoas num nível de especialização, acabaram de sair de uma formação, estão dentro da empresa, não sabem muito bem se vão abrir um negócio próprio, também não sabe como abrir o negócio. No Pequenas Empresas me fez pensar um outro lado, né? Aquelas pessoas que foram desligadas, e era esse um lado da reportagem, as pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia e tiveram que se reinventar, descobriram que eles podem ganhar financeiramente mais ou mesmo que empregados, porém com a liberdade de um dono, fazendo seus horários, fazendo coisas que não faziam. Então, é uma mistura, né, entre ter um negócio próprio, mas, na verdade, é ter um salário, né, ter um emprego próprio, e não um negócio próprio, e ter, de fato, um business, né, um negócio na mão e crescer. Quer dizer, continuar sendo empregado, mas de um negócio seu, ou de ter um negócio seu. É isso que ficou na cabeça. Que muitas vezes a gente trabalha
como empresa, mas a gente acaba tendo um emprego. Entendeu? Entendeu? A gente não tem... Eu estou generalizando, é claro, né? Mas é uma armadilha que a gente acaba caindo. E se a gente criar um método que a gente consiga fortalecer essa visão para quem precisa, a gente pode alavancar negócios, a gente pode fortalecer alguém que esteja dentro da empresa e que busca fazer uma implementação inovadora, disruptiva, melhorar algo dentro da empresa, alguém que esteja numa carreira Y, alguém que esteja desempregado e que queira se reenquadrar no mercado. A gente poderia ter meios de fortalecer essa camada com essa visão pluralista. Eu não sei se faz sentido, mas... Kleber, assim, eu não assisti, vou assistir esse episódio aí do Pequenas Empresas, e isso, ao você falar desse episódio, me lembrou de um episódio que eu assisti, de uma série nova da Apple TV, que é o We Crashed, que é que retrata um fato real lá daquele cowork que chegou a valer 47 bilhões, depois perdeu 40 bilhões de valor de mercado. E lá tinha aquela questão assim, né? Cai nessa questão da maneira com que ele estava vendendo. Ele estava vendendo aquilo que todo mundo estava vendendo, mas ele tinha um negócio diferente na mão. Só que a maneira com que ele estava vendendo estava fazendo com que todo mundo pensasse que ele estava vendendo a mesma coisa que os outros. E, na realidade, ele estava vendendo uma coisa totalmente diferente daquilo que... E aí teve uns estalos ao longo do episódio, né? Que o protagonista passa ali, que aí alguém virou a chavinha dele. Que é isso que você está trazendo para nós aqui, de qual que é essa chave que a gente tem que girar ali. E aí isso me remete na seguinte situação, de a gente volta naquele ponto, pelo menos para mim, eu estou voltando naquele ponto lá do indivíduo autodirigido, de trilhas voltadas para indivíduos de diferentes níveis que ocupam diferentes posições dentro de N organizações, e da gente fracionar ali módulos que a gente pode deslocar esses módulos de maneira que a gente personalize uma trilha para aquele indivíduo em determinada situação, tá? Então, eu acho que de nós aqui, assim, eu estou enxergando da gente fazer um esforço no sentido de não pensar nas trilhas, mas pensar em linhas que a gente vai conectar uma série de bloquinhos de Lego nessas linhas, que depois a gente vai sacar esses bloquinhos de Lego dessas linhas e montar uma trilha personalizada para alguém e que vai atender 100% daquilo. Agora, ainda eu volto na questão que antecede a isso, né, que é o que você está propondo. De que maneira que a gente vai comunicar isso? Né, que a gente vai fazer isso. Aí eu fico com o sentimento de que a gente teria que ter algum piloto pronto disso, porque eu acho que a gente tivesse algum produto pronto nesse sentido, né, a gente conseguiria, eu não sei se é da minha, não estou conseguindo abstrair, mas se a gente tivesse as linhas e alguém começasse a pensar ali cada um a sua linha ali, os legozinhos que estaria colocando ali, e depois a gente simular algumas trilhas e a gente ver a quem que essas trilhas, talvez a gente conseguiria pensar numa metodologia que levaria a gente a chegar num processo para colocar isso para fora, para colocar isso na rua, para colocar isso no mercado. É isso. Tá inspirado hoje. Matou.
Ele é inspirado. Matou. É isso que eu queria. É nessa linha que eu acho que a gente está, Marildo. Porque é o seguinte, para a gente poder se reunir nesse horário, para a gente poder discutir algo que a gente contribua, que a gente compartilhe e, ao mesmo tempo, a gente aprenda, a gente precisa ter esse norte, né? A gente precisa ter esse direcionamento. Que a gente pode mirar num público, que a gente pode mirar numa persona, que a gente pode mirar num problema, que a gente possa pegar essa referência para que a gente construa uma pseudo-trilha, para que a gente possa colocar as peças nessa trilha que é composta por cada um de nós. Então, se a gente pegar um público que são os desempregados, X, e a gente vai montar uma trilha para esse cara entrar no mercado, qual que seria essa trilha? O que nós teríamos de contribuição individual para que essa trilha percorrida por esse cara tornasse ele mais apto para se recolocar no mercado? Essa é uma visão. A outra pode ser, enfim, eu estou falando de personas, né, para que facilite mais a montagem dessa trilha. Para a gente também não cair na vala, no que é diferente, mas que é visto de forma igual. Por exemplo, eu vou falar de processo, você vai falar de formação, ele caiu. O Caldeira vai falar de formação, de aprendizado e etc. A Mari de pessoas com treinamento, com crescimento e etc. E o Matheus com tecnologia e indicador. O cara vai montar a trilha. O que isso diferencia de ele fazer um treinamento virtual com um cara de BI, depois ele procura um outro treinamento de pessoas, aí ele procura um outro treinamento de processo? Qual que é a diferença de ele seguir a nossa trilha e ele montar uma trilha autodirigida com outras pessoas? Esse é o ponto. Eu queria ouvir a opinião da Mari em cima do que eu vou dizer. Será que as pessoas não têm medo de fazer a autodireção e errar? Será que não seria mais, não cômodo, mas mais seguro ter uma tutoria? Ter o quê? Uma tutoria. Uma curadoria, vai. Eu acho, pessoal, assim, apesar de eu ser de pessoas, eu tenho uma visão meio prática das coisas. Então, eu acho que a gente deveria estruturar, igual o Mário estava falando, né? E eu concordei bastante com o que ele falou, com o que o Caldeira falou também. Mas eu acho que a gente tinha que estruturar um início, meio e fim, sabe? Como a gente vai atender esse cliente que chega da comunidade? Ele vai passar por um questionário, ele vai passar por uma avaliação com todos, como automatizar isso e estruturar isso para fazer um fluxo mesmo. Porque eu acho que se a gente deixar muito na mão dele, se perde, aí falta essa questão da tutoria, que o Caldeira acabou de falar, e ele precisa sentir segurança de que ele está participando de uma coisa que tem uma estrutura. Então, assim, não sei se faz sentido, mas é a minha visão. A gente criar um método, igual o marido falou, criar um fluxo de início, meio e fim, como esse cara vai ser recepcionado, como ele vai ter contato com cada um dos especialistas e como que ele vai sair com o resultado lá na frente. Para que isso também seja palpável. Porque aí tem... Para a gente não cair no mais do mesmo que o Kleber falou com o vídeo.
né? Porque tutoria tem de monte por aí, né? Que não traz o resultado, que as pessoas pagam, gastam dinheiro e não trazem o resultado. A gente vê isso em empresas, né? O tempo todo. E então essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que tudo que vocês falaram faz super sentido, mas eu acho que seria uma boa a gente pensar nessa visão também, não desmerecendo as outras, mas também nessa visão prática de como que esse cara vai chegar, como ele vai ser atendido e como ele vai sair, sabe? Não sei se faz sentido. Pessoal, com base no que a Mariana está falando, eu imagino que assim, a gente precisa, antes do método, da forma como a gente vai ajudar o cliente, a gente precisa saber identificar qual que é a dor do cliente, o que precisa ser resolvido. Porque a gente está falando aqui sobre muitos métodos, forma de construir um método, só que qual que é o problema? Para a gente ter aí, sim, um norte, para a gente criar um método para resolver o problema. Então, eu estou tentando, com base, até fiquei quieto aqui o tempo inteiro para ver se alguém falava sobre qual que é o problema, porque eu não consegui entender qual que é o problema que a gente vai se funcionar como um time aqui, de fazer essa tutoria, essa mentoria para o cliente. O que a gente vai ajudar? E isso é relacionado à prática, como a Mariana falou. Porque na prática a gente vai ter que agir, só que a gente vai agir para quê? O que a gente vai ajudar o cliente? Eu não consegui discernir aqui ainda. Nós vamos ter que fazer semana que vem. Eu não vou aguentar ficar 15 dias. Eu sinto muito. Kleber, por que você estava rindo Mas não na hora é? que eu estava falando? Eu? Olha, Porque eu não fechei... Eu estava falando umas coisas muito sem noção. Não, porque eu não fechei o vídeo. Porque se eu tivesse fechado o vídeo, você não ia ver que eu estava rindo. É só por isso. Porque eu não estou vendo você rir daquilo que eu falo. Não, brincadeiras à parte, eu estava rindo até no que o Matheus falou, que a gente está dando volta, e volta em cima de coisas que fazem sentido. O que você falou, junto com o que o Marildo falou, você falou da avaliação. Você falou de como avaliar. Você falou de direcionar esse cara por uma trilha, para que ele possa acompanhar o resultado. Aí vem o Matheus, que está desenvolvendo a ferramenta de avaliação para o indivíduo seguindo uma jornada de aprendizado. Qual é o problema? Quem é o cliente? Qual é o problema? Qual é a dor? Então, junta tudo isso. Então, a gente precisa, de alguma forma, atrair esse cliente, que pode ser uma pessoa ou o cliente como um todo, uma organização. A gente tem que oferecer um diagnóstico que seja, para a gente poder entender qual é a dor dele, que a gente não sabe qual é. A gente tem que trazer isso para dentro de casa, para criar uma trilha, ou pelo menos uma primeira trilha, para que ele vivencie, que ele tenha essa experiência, e que ele possa, com essa experiência, ter a experiência de viver numa comunidade que vai ajudá-lo com outros problemas, que não só naquele. Como se ele vivesse esse ecossistema. Então, o que você falou, Mari, para mim faz muito sentido, que a gente precisa criar esse ecossistema para que a pessoa, que a gente convide a pessoa para ela passar por esse diagnóstico que seja, que a gente consiga reportar para ela esse resultado do diagnóstico, que ela consiga ter essa experiência de aprendizado ou de evolução, que a gente consiga medir isso, que é o que o
de uma certa forma, que o Matheus coloca, né? Eu tenho um problema. Qual é o problema? Talvez a gente não está falando de ter um método para resolver um problema específico, mas é o método de nós trabalharmos juntos que é um diferencial para resolver qualquer problema. Entendeu? Entendi. Que para mim é isso que a gente tem que tangibilizar. Assim, como que a gente faz esse onboarding da pessoa? Que é o que a Mari falou. Como é que eu crio esse diagnóstico? Como é que eu avalio isso? Se a gente for falar de fazer uma entrevista com essa pessoa, Mari, olhando como negócio, pode ser que não ganhe escala. Né? Sim, foi o que eu pensei. Justamente por isso eu pensei numa coisa automatizada, para que isso já chegue. Porém, aí eu tenho que pensar numa coisa muito bem feita, muito bem legal, assim, muito legal, para não perder a humanização, né? Para o cara não preencher um cadastro e alguém chegar querendo vender alguma coisa para ele, porque aí foge totalmente ao propósito, né? Então eu acho que isso é importante também. Fazer uma coisa muito legal, muito bem pensada, para que ele se sinta num atendimento humanizado, né, acolhido ali na dificuldade que ele tem naquele momento e que ele possa sentir segurança nessa equipe de especialistas. Então, aí é a minha dificuldade, que eu deixo com vocês que já estão mais aí mais adentrados no mundo da tecnologia do que eu, nessa questão de como encontrar um meio, né, ou qual meio seria para não perder essa humanização, apesar, né, de ser automatizado. Então, essa é uma questão que fica para mim. Eu vou colocar lá no grupo. Semana que vem eu vou fazer um esforço para a gente poder... Eu vou abrir a sala de novo para a gente poder continuar. Vou compartilhar a gravação, só para deixar claro isso, porque essa pergunta da Mari, junto com o que Marildo trouxe e que o Matheus colocou e que é a provocação do Caldeira, para mim faz todo sentido. A gente pode abrir nas nossas relações. Então, por exemplo, Mari, quantas pessoas você não conhece que tenham problemas que talvez você não vai conseguir resolver, mas que são pessoas conectadas a você, que a gente poderia trazer essas pessoas para que a gente possa apoiar essas pessoas na resolução dos problemas delas, seja na gestão de pessoas, sejam clientes e etc., assim como cada um de nós, né? Como que essa pessoa poderia chegar até nós? Eu acho que caberia na semana que vem a gente fazer um brainstorming disso, né? Ela pode gravar um vídeo. Fala para ela, grava um vídeo de 3 minutos colocando o teu problema, aquilo que você já tentou resolver, sabe? A gente colocar isso de uma forma pessoal. E a gente pode retornar para essa pessoa como um vídeo assíncrono, né? De uma forma pessoal. E aí a gente estuda esse caso na reunião da Astrolatos e fala, olha, hoje nós vamos estudar o caso do João. O João é um cara empresário que aqui o vídeo dele, todo mundo viu, e ele não consegue XYZ. Qual que é a ação que a gente vai fazer para ele? Qual que é a trilha dentro do método que a gente vai dar? E acho que a gente tem que amadurecer isso. Fala, Caldeira. Eu só ia fazer um comentário para 2, né? Eu preciso sair para entrar lá, deu certo, a Gabi já me passou o contato. Ótimo. Então eu preciso entrar. E semana que vem não é exceção. Semana que vem é a regra, hoje que é a exceção. É verdade. Nós faríamos na semana passada, né? Verdade. Tá. A próxima semana é regra. Eu vou gravar, vou colocar... Gravar não, já está gravando. Eu vou colocar lá no link compartilhado.
E eu vou propor para a semana que vem a gente olhar para isso. Como é que seria esse método e como é que a gente traria esse cara para dentro? Que é uma pessoa, que é uma empresa, como é que a gente faz esse diagnóstico? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Kleber, eu acho uma boa e já vou saindo para poder entrar lá na outra, tá? Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, gente. Ok, eu também concordo, Kleber. Eu também preciso sair, que eu vou entrar em sala agora, nesse minuto, tá? Uma Obrigado. boa noite, até semana que vem para vocês, tá bem? Valeu, Marildo. Valeu. Então, Mari, Matheus, o que vocês acham? Eu acho que o que você falou, Mari, é o ponto, né? A gente precisa